Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27, aonde o Senhor Jesus, ele diz essas palavras aqui. Ele diz assim, né? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, minha amiga e meu amigo, não importa qual seja o impossível que você está vivendo aos seus olhos, aos olhos das pessoas próximas a você. Não importa se já te falaram que o seu casamento é uma causa impossível de ser resolvida, né? Ainda falam para você que você casou mal e que o seu casamento ele não tem solução. Talvez você já ouviu isso. Talvez você já ouviu do médico: olha, o que eu pude fazer eu fiz. O que você tem não tem cura. É uma causa impossível. De repente, você, mãe, você, pai, já ouviu dos familiares e amigos falando do seu filho, da sua filha que está nas drogas, que é uma causa impossível de ser resolvida. Pessoas que não crê na libertação dos vícios falaram para você que o seu filho, que a sua filha é uma causa impossível. Mas veja o que o Senhor Jesus ele disse. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, minha amiga e meu amigo, não importa qual seja a situação que você está vivendo, existe um Deus que tem todo o poder e pode mudar essa situação que você está vivendo. O Senhor Jesus, ele é especialista nisto, em mudar situações. Daqui a pouco eu vou compartilhar com você uma causa impossível que se tornou possível, graças ao nosso Deus. Amém? Ao nosso Senhor Jesus. Então, o pastor, ele quer que você entenda que independente de qual seja o problema que você está vivendo, é possível sim ser revertido, ser solucionado. Eu estou falando para você, minha amiga, de um Deus que tudo pode. Amém? Se você crê em Deus de verdade, ei, você que está aí nos assistindo, se você crê na existência de Deus, então você crê em milagres. Agora, se você não crê em milagres, então me desculpe, você não crê em Deus. Amém? Porque Deus é Deus de milagres, de maravilhas. Amém? Então, eu quero aproveitar e fazer aqui um convite para você que está vivendo uma causa impossível. De repente você fala assim: pastor, meu marido, ele está nos vícios, pastor. E eu não sei mais o que fazer.
Pastor, meus filhos estão no vício, estão se acabando e eu não sei mais o que fazer. Pastor, eu estou com um problema financeiro e eu não sei mais o que fazer. Se tornou na minha vida uma causa impossível. Pastor, o meu casamento está difícil de solucionar o problema que surgiu. Olha, é uma causa impossível esse casamento que eu estou vivendo, porque é brigas todo dia. A gente não se dá bem quando tá perto. Quando tá longe, até sente uma saudade. Mas quando chega perto, pastor, é briga. Sabe, parece que acontece algo entre a gente, que a gente começa a brigar, a gente não se entende, né? Vocês já estão a ponto de se agredir. Já estão dormindo em quartos separados. E já falaram pra você, olha, esse casamento seu não tem futuro. Esse casamento é um casamento sem futuro. Não tem jeito para esse casamento. Talvez você já ouviu isso. Mas entenda, através da sua fé, através da sua busca pela libertação do seu familiar, Deus ele pode alcançar o seu familiar, o seu amigo. Ele pode. As Escrituras Sagradas, ela nos mostra isso. Que pessoas buscaram por outras. E o resultado foi positivo. Sabe por quê? Porque tudo é possível àquele que crê. Tudo. Mas ele respondeu, aqui é o Senhor Jesus falando, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém, pessoal? Não tenha dúvidas. Deus, ele pode te ajudar. Ele pode mudar essa situação que você está vivendo. Ele tem visto a sua dor. Ele tem visto a sua aflição. Ele tem visto a sua angústia. Mas ele só pode fazer algo a seu respeito se primeiro você buscar. Se primeiro você colocar sua fé em prática. Você vai entender que o que era impossível aos homens se tornou possível para Deus. Amém? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Olha só o que diz aí o texto sagrado. Olha só. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. Aqui está se referindo ao próprio Senhor Jesus. Ele foi para a cidade chamada Naim. E com ele iam muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então havia morrido o filho dessa viúva. Aos olhos humanos, nada mais se podia fazer, porque o filho dela morreu. Nada mais podia se fazer por essa situação. Mas
Volto lá no versículo anterior que nós lemos lá no início. Os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Amém? Aí olha só que forte, que bacana. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Sabe por que o Senhor Jesus disse para ela não chorar? Porque o Senhor Jesus, ele sabia que aquele problema ali tinha solução e ele ia resolver. Pastor, mas era um problema a morte do filho daquela viúva? Sim, era um problema. Porque, entenda, a mulher ela já era viúva, já não tinha um marido. Né? Ela não tinha o provedor dela, ela não tinha. A esperança dessa mãe era o filho, o homem que ela tinha. Dele trabalhar e trazer o sustento para casa. Mas o que aconteceu? Esse filho morre. Único, morre. Então era assim um grande problema para essa viúva. É claro que ela estava sofrendo, chorando. Não era por causa que ela ia ficar desamparada. Ela estava chorando porque, de fato, ela era mãe. A mãe ama o filho. O filho pode ser a pior criatura da terra. A mãe nunca vai deixar de ser mãe. Nunca. Ela pode até ficar meio aborrecida por algumas coisas, mas ela nunca vai deixar de ser mãe. Amém? Então tá. O Senhor Jesus disse para ela: não chores. E chegando-se, né, se aproximando ali do defunto, tocou o esquife, né, mandou parar. O esquife, o que é o esquife? Era aqueles homens levando o defunto para sepultar, né? Mandou parar. E os que o levavam pararam. E disse, olha só, o Senhor Jesus disse para o defunto, para o morto, ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Amém, pessoal? Esse é o nosso Deus. O que era uma causa impossível aos homens, para Deus é possível. Para o Senhor Jesus é possível. Por isso, ouça a voz de Deus através aqui da nossa live. É Ele que está te chamando. Use a sua fé, creia nesse Deus. Você pode ter certeza. Ele vai te ajudar. Amém? Ele vai te ajudar. Aí, para nós finalizarmos, versículo 15. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém, pessoal? Senhor nosso Deus e meu grande Pai. Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Quantas pessoas, Senhor, está sofrendo, vítimas de perturbação, de encostos, vida amarrada. Pessoas, meu Pai, que estão necessitando de libertação, de um socorro divino, meu Pai.
Eu peço a Ti, meu Deus, vem agora ao encontro de cada uma delas e dê, Senhor, força. Força, meu Deus, para que elas possam lutar, para que elas possam, meu Pai, estar conosco nessa sexta-feira. Oh, meu Deus, eu peço a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, venha com Teu poder agora e dê a essas pessoas o que elas precisam para vir participar e buscar no Senhor a libertação para a vida delas. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço. Minha amiga e meu amigo, seja livre. Você que está sentindo dores, seja curada. Seja livre dessa dor, seja livre dessa inflamação, seja livre dessa infecção, seja livre desse câncer. Seja curada agora, seja livre. O poder de Deus arranca essa enfermidade do teu corpo agora. Em nome de Jesus, receba saúde. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Seja curada, seja livre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu grande Pai, eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, meu Pai. Hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a todos.